meu amigo Danilo Miranda. É um prazer estar conversando com você novamente. Vai falar para a gente sobre a importância da engenharia de sistemas para a inovação. Então, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com mestrado em Engenharia Aeroespacial pelo INPE, ele trabalha há mais de 10 anos na indústria aeroespacial e defesa brasileira. Liderou o projeto do primeiro satélite privado de imageamento do país, o VCUB-1, lançado em 2023, e ocupando hoje a posição de diretor na empresa MacD, experiente no setor aeroespacial e defesa e disseminador de tecnologia em nosso país. Danilo, é uma honra tê-lo aqui no nosso evento. Eu fico muito feliz da gente estar podendo conversar novamente aí, né? Desde a gravação lá do podcast aí, que foi um sucesso, foi excelente também. E fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Danilo, a hora que você quiser, pode iniciar a sua apresentação, tá bom? Maravilha. Então, muito obrigado, Angel. Estendo meus cumprimentos a toda a direção do Capítulo Incose Brasil. Estou muito contente de estar aqui. A honra é minha, tá, Angel? Tanto no podcast quanto hoje. Então, muito obrigado. É um prazer poder falar para um público tão qualificado e que a gente gosta das mesmas coisas, né? Que é engenharia de sistemas, projetos de engenharia. Então, eu vou colocar a apresentação aqui no ar. A gente já inicia. Só me dá um toque, Angel, quando estiver vendo, por gentileza. Já está aparecendo aqui para gente. Ah, maravilha. Muito obrigado. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na Conferência 2024 do Capítulo Inclusive Brasil, nesse primeiro dia de evento. E o Rangel trouxe aqui uma provocação bastante interessante de poder falar, fazer uma interseção de duas áreas aí que estão bastante em evidência. Uma delas é engenharia de sistemas, que é, aliás, objeto de estudo, né, e de certificação do INCOSE. E outra área é a área de inovação, e que talvez muitas pessoas possam não enxergar grande sinergia entre essas duas áreas, ou se enxergam assim, essa sinergia um pouco difusa. Eu vou tentar trazer aqui alguns insights para a gente poder discutir e ver como a engenharia de sistema pode ajudar a inovação, que é uma palavra que tem sido tanto dita, né, ultimamente. Então, a gente já fez gentilmente aqui a apresentação. Eu vou gastar aqui breves aqui minutinhos falando sobre a empresa que eu represento, onde eu trabalho, até porque alguns dos exemplos que eu vou citar são relacionados à MacD. Tá joia? Então, a MacD é uma empresa 100% brasileira, privada, que tem 17 anos de idade, uma empresa que está chegando a 300 colaboradores, portanto, empresa de médio porte, com três empresas no grupo. Então, ela é uma holding com algumas empresas, todas elas nacionais, e no setor aeroespacial e defesa. Nossos valores são, nós temos como propósito suprir os meios de proteger o Brasil, não só o Brasil, como também as nossas nações amigas, de forma permanente. Nós investimos na soberania nacional, nós temos projetos e parcerias com as três forças armadas brasileiras, além de projetos também de exportação com uma série de nações aliadas. E nós entendemos que com as Forças Armadas Brasileiras nós temos parceiros. Então aqui a gente valoriza as parcerias, aqui a gente aprende, aqui a gente faz coisas que agregam ao Estado brasileiro e lá fora nós temos clientes. É dessa forma que a gente enxerga, esse modo operante tem sido muito exitoso aí nos últimos anos. Então, as três empresas da Hood são a MacD, propriamente dita, com foco em sistemas e comercialização também de munições e soluções em defesa no geral. A do meio, a MacD Tecnologia, a empresa principalmente na área química, de explosivos, materiais energéticos. E a terceira da ponta é a Equipa Aérea, Indústria Aeronáutica. Essa é a única que foi adquirida, as outras duas foram fundadas pelo Grupo MacD. A Equipa Aérea foi adquirida em 2019, já era um fornecedor de mais de 50 anos da Força Aérea Brasileira, e que com a aquisição pelo Grupo MacD deu vida nova, um novo fôlego à Equipa Aérea, e ela vende produtos e serviços para treinamento de pilotos para a Força Aérea Brasileira. Nós temos duas grandes fábricas, uma fica aqui em São José dos Campos, né, o Polo Aeroespacial Brasileiro, cidade do ITA, da Embraer, capital do avião, né, recentemente aí, é, ganhou esse título de capital do avião. Nós temos a fábrica ativa, que é maior, fica em Paraibuna, que também no Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, que fica mais ou menos uns 40 minutos, 45 aqui de São José. Lá na fábrica ativa fica a produção de tudo que é relacionado a materiais, toda a parte ativa, toda a parte relacionada a explosivos e materiais energéticos. Então, a fábrica inerte monta toda a parte mecânica e eletrônica, ativa faz os carregamentos das munições e dos produtos.
E temos escritórios comerciais em São Paulo, capital, um na França, direcionado ao mercado europeu, e um na Arábia Saudita para os países do Golfo. Já aqui, falando brevemente do portfólio da empresa, nós trabalhamos com uma série de produtos, então um portfólio bastante diverso. Talvez muitos nos conheçam aí pelas munições aéreas, ou seja, as bombas da família MK, que são bombas lançadas de aeronave. Recentemente, já fizemos até um exercício de lançamento com a Marinha, com os caças A4 da Marinha, do Rio de Janeiro. Temos munições de penetração, temos munições terrestres também, não só munições aéreas, munições para obuseiros, 155 milímetros, que, aliás, tem feito uma diferença enorme na guerra da Ucrânia. Espoletas mecânicas, kits de guiagem para bombas, materiais explosivos, iniciadores, espoletas eletrônicas, né? Veículo lançador de foguetes, o armadilho, que é um dos nossos xodós, e drones, tanto drones de treinamento como drones kamikaze. Vou dar uma palhinha um pouquinho especial, talvez, sobre o projeto que ficou bastante na mídia agora da MacD, é um dos nossos projetos preferidos, que é o lançador hipersônico Rato 14X. Esse foi um projeto que a gente foi recém-contemplado pela FINEP, pela Força Aérea Brasileira. Agora, o resultado saiu agora em julho desse ano. Em agosto, assinamos o contrato com a FINEP, fizemos um kickoff do projeto agora em outubro. Trata-se do primeiro acelerador hipersônico da América Latina. O objetivo é colocar a aeronave Scramjet da Força Aérea Brasileira na alta atmosfera em velocidades hipersônicas. Para isso, a gente precisa usar o maior motor foguete já feito no Brasil, o motor foguete a propulsão sólida S-50, que é um motor desenvolvido pelo IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, pertencente ao DCTA, para o veículo lançador de microsatélites. Então, aqui a gente faz uso desse motor, que é bastante estratégico para o Brasil. Então, é mais uma oportunidade de voo e qualificação para esse motor. E a gente entende que o Rato 14X é um veículo que fornece base para o lançador de satélites VLM da Força Aérea Brasileira. Ele, hoje, tecnologias hipersônicas, se a gente falar de inovação, né, era uma tecnologia inovadora, já já a gente fala sobre inovação, porque hoje as aeronaves mais rápidas que existem, que são os caças militares, chegam aí a Mach 2, Mach 3, até, no máximo 3 vezes a velocidade do som. E quando a gente fala dessa aeronave da Força Aérea Brasileira, essa aeronave não tripulada, a gente está falando de Mach 10. Então, 10 vezes a velocidade do som, ou mais, dependendo da doutrina de operação e emprego. Então, é um veículo de uso bastante estratégico, seja para versões tripuladas, seja para versões não tripuladas, seja para o uso corrente, que é para acesso ao espaço, né, como uma etapa de aceleração para chegar ao espaço, ou seja para uso também em defesa. Então, o Brasil está na crista da onda de tecnologias hipersônicas. A gente fica muito feliz na MacD, que vai prover o veículo que vai acelerar esse objeto 14X no seu envelope de voo de emprego. Ao lado, nós temos aqui um experimento muito similar da NASA, que é o X-43, em que vocês podem notar que ele também atrás, lá na pontinha desse objeto, nós temos o X-43 e atrás tudo é foguete. É o veículo necessário para poder colocar o scramjet, ou seja, o veículo hipersônico, na altitude e velocidade de operação. Então, aqui estão alguns dados e fatos aqui rapidamente sobre o Rato 14X. Então, essas aqui são informações, as primeiras informações preliminares calculadas. Então, é um foguete, ou seja, todo o veículo, né, o 14X, o Rato, tudo somado vai ter um comprimento aí de 14 metros, o equivalente a um prédio de 5 andares, então um veículo bastante grande, diâmetro de 1,5 metro, 15 toneladas de massa, propulsão sólida, 1 minuto e meio de tempo de queima até ele chegar na altitude de operação, que é 30 quilômetros, a Mach 10, né? Estamos chegando a 10, um pouquinho mais aqui, dependendo da massa, 10,3. E a aeronave da fábrica 14X tem 600 quilos de massa. Usamos as estratégias de controle aqui, empuxo vetorado e controle auxiliar por gás frio. Então, são alguns dados e fatos para mostrar que no Brasil a gente faz coisa bastante complexa, né? E para fazer um projeto desse porte, a gente tem que lançar a mão de muitas técnicas, sem dúvida, algumas das importantes são técnicas de engenharia de sistemas. Então, agora encerrada a propaganda aqui, vou direto para o tema principal aqui, que o Rangel muito gentilmente nos convidou, que é para falar sobre inovação. Então, inovação, se a gente for procurar nos manuais, na literatura especializada, vai ter uma série de definições. Mas eu gosto muito das definições que o professor Jefferson Gomes, que é o diretor de inovação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, das definições que ele usa, né? Ele é uma pessoa muito pragmática, muito aliado
a indústria, a inovação como motor do desenvolvimento. Então, vou usar as definições dele aqui. Ele fala que inovação é resolver problemas da sociedade. Então, é um sentido bastante amplo, né? Então, a sociedade tem problemas numa série de áreas, né? Seja ela energia, saúde pública, uma série de problemas, educação também. Então, para resolver esses problemas, você precisa usar técnicas, processos, produtos, etc. E quando isso cria um bem ou algo que pode ser comercializado, isso a gente chama de inovação, né? Uma coisa que ele destaca bastante é que inovação ela tem que trazer nota fiscal, ou seja, ela tem que ser, ela tem que poder ser vendida, senão ela é uma invenção, ela é uma ideia. A partir do momento em que ela é um produto ou serviço, ela traz nota fiscal, ela traz rentabilidade, a gente pode, ou um saving, alguma coisa nesse sentido, a gente fala que é inovação, né, no sentido comercial da palavra. Então, a inovação ela é bastante ampla. Nessa apresentação, eu vou me limitar aqui a falar sobre inovação de base tecnológica, ou seja, inovação relacionada a projetos de engenharia. Muito bem, engenharia de sistemas, né? Aqui eu falar para convertidos é fácil, né? Então acho que nem faz muito sentido eu trazer as definições aqui, mas o que eu gostaria de ressaltar da engenharia de sistemas é que eu tenho o privilégio de trabalhar com sistemas desde a graduação na faculdade, tanto no projeto, nos projetos dos dois satélites que eu trabalhei, é, o SGDC e o VCUB-1, né? Esse último já em posição gerencial. E o Rato 14X, né, o projeto do lançador, em ambos os casos, para mim sempre foi muito importante usar a engenharia de sistemas, né? Eu não vejo ela só como uma disciplina de engenharia, uma disciplina que se preocupa com conhecimento holístico para a aplicação de técnicas, para a resolução, né, sistemática de problemas. Mas uma coisa que a Rangel e eu até já conversamos, uma coisa muito bacana é o pensamento sistêmico que está por trás da engenharia de sistemas, que dá para usar não só em projetos, né, mas dá para usar numa série de empreendimentos que a gente for fazer. Então, eu gosto muito de pensar em engenharia de sistemas como um framework, né, um mindset de técnicas e metodologias para poder resolver, atacar um problema complexo. A engenharia de sistemas ela faz sentido, em particular, né, na minha visão, em projetos complexos, projetos multidisciplinares, né? Então, por exemplo, para fazer um lançador de satélite, um veículo hipersônico, a gente precisa de todas as disciplinas de engenharia, né? Engenharia mecânica, eletrônica, computação, química, etc. Então, já que a gente precisa de todas as disciplinas e com uma série de interfaces entre os profissionais, os subsistemas e os diversos componentes que o sistema tem, a gente precisa lançar a mão de técnicas que façam sentido para que o projeto, no final, tenha sucesso e atinja os seus requisitos. Outra coisa bacana da engenharia de sistemas é que ela acompanha o ciclo de vida completo do produto. Então, ela começa desde ali das fases antes da concepção do projeto, estudos de viabilidade, análise stakeholder, elencar necessidades, objetivos, etc., até o final, até a entrega, certificação do produto, operação do produto e o desfazimento. Então, a gente fala do ciclo de vida completo. Isso é uma coisa muito bacana que faz total sentido que a gente vai ver já já para a inovação. Então, o que eu, Danilo, enxergo? Isso aqui não tá nos livros, tá? Quer dizer, talvez até esteja, mas não sei se de forma concatenada aqui, como benefício a engenharia de sistemas. O que eu gosto da engenharia de sistemas e que faz sentido para mim e que eu evangelizo com as pessoas que trabalham comigo, ou colegas, e que eu tento sempre, quando eu estou bravo com engenharia de sistemas, eu tento ver o lado bom, né? Quais são os benefícios? Primeiro que eu vejo, que eu gosto e que agrega bastante, é você mostrar a aderência do produto, mostrar não, né? Garantir a aderência do produto às necessidades do stakeholder. Então, a engenharia de sistemas, ela mapeia, ela faz análise stakeholder, ela transforma essas necessidades em objetivos, requisitos, os requisitos são rastreados uns aos outros, e no final das contas, o projeto estando pronto, a análise de requisitos, de necessidades, estando muito bem feito, você vai garantir a aderência do produto às necessidades. Então, um grande benefício. O outro, que às vezes passa despercebido, é a melhoria da compreensão do problema ou do escopo. Então, a engenharia de sistemas ela tem uma série de ferramentas e técnicas que garantem com que a gente pegue um problema que às vezes não é muito bem caracterizado, o conjunto dos seus requisitos pode às vezes não ser exaustivo, e você lança mão de uma série de técnicas para poder elencar as informações suficientes e depois traduzir isso em documentos, em modelos, em diagramas, de forma que você alinhe com o cliente ou com o stakeholder. Fala, esse aqui então é o escopo, esse aqui é o problema a ser resolvido. Então,
Engenharia de sistemas ela traz uma série de ferramentas que ajudam tanto no domínio do problema quanto no domínio da solução. Então, aqui eu brinco que é o problema do Enem, né? Às vezes é o estudante que vai fazer a prova do Enem. Então, ele tem que ler o enunciado, tem que entender o enunciado para depois começar a responder a questão. Então, muitas vezes a gente tem a tendência, como engenheiros, de sair querendo tacar equação e fórmula no papel, mas muitas vezes a gente tem que compreender o problema primeiro para poder sair resolvendo em seguida. Rastreabilidade, sou fã de rastreabilidade, então quando a gente usa matrizes de rastreabilidade, que mapeia desde os requisitos PAI, lá do alto nível, até os requisitos lá de mais baixo nível, né, nível de componente, depois as evidências de verificação dos requisitos, tudo isso rastreado, tudo ligado, tudo com as suas interdependências, isso é muito bom, facilita a tomada de decisão, facilita depois garantir que o sistema foi verificado, foi validado. Então, extremamente fundamental, que às vezes a gente acaba fazendo por alto, mas é bom a gente sempre se questionar, né, os benefícios que ela traz. Um outro benefício monstruoso é a antecipação de erros. Então, o fato de a gente ter um sistema bem modelado, os requisitos bem compreendidos, o escopo não é bem compreendido, faz com que a gente, se precisar, a gente tente errar logo. E, e errar antes é bom no projeto. Quanto mais cedo errar, menos custoso é você arrumar o erro. Quando um avião já está pronto, a fragata lá da Marinha já está pronta, você fala, puxa, eu não queria que o canhão ficasse aqui, ele podia ficar uns 2 metros para a direita, a fragata já está pronta. Você vai dar muito, vai custar muito mais caro alterar o projeto do que se for no papel, ou no CAD, ou quando está em nível de requisito. Então, antecipar erros é muito bom. A engenharia de sistemas ela garante uma abordagem holística e de visão completa sobre o ciclo de vida do produto. Então, você olhar o quanto antes você poder olhar, o quanto antes você tiver o entendimento do sistema, e os erros aparecerem, você resolve eles de uma forma mais barata. Outra é a avaliação de trade-offs, isso é muito importante. Essa é uma das fases que o projeto Rato 14X está agora. Então, aquelas figuras de mérito que eu mostrei é uma solução. Existem mais 2 ou 3 soluções que a gente está avaliando para o Rato 14X e que a gente vai levar até uma certa revisão de projeto. Lá a gente vai comparar uma série de KPIs que a gente entende ser os mais importantes para a definição do sistema. Sem dúvida, KPIs programáticos, KPIs comerciais, KPIs técnicos, aderência aos requisitos de alto nível, custo, etc., estratégias de mercado, tudo isso vai ser avaliado para falar assim, bom, o melhor arquitetura física para o rato, né, dadas as arquiteturas funcionais e todas as análises prévias, é a arquitetura número 2. Então, a gente vai seguir com ela, e isso é importante para a engenharia de sistemas, é importante também para a inovação. A gente vai falar logo em seguida. Uma outra coisa da engenharia de sistemas, isso aqui quem fala muito é o professor Geilson Loureiro, conhecido nosso aqui, que foi um dos fundadores do COSE, Capítulo Brasil. Ele alega, e eu sempre escutei muito isso dele nas aulas, que a engenharia de sistemas ela foca na funcionalidade, ao invés da solução. E isso também é uma coisa que vai, né, os engenheiros têm que se segurar para não sair fazendo solução quando vê um problema. A gente sai querendo resolver as coisas, mas a gente tem que focar na funcionalidade. E a funcionalidade, como ele sempre fala, o professor Geilson, ela é atemporal. Então, hoje, a solução para colocar o 14x na, na, na altitude, no envelope de voo desejado é um foguete. Pode ser que daqui a um tempo não seja um foguete, seja uma turbina. Pode ser que daqui a um tempo, muitos anos no futuro, seja teletransporte. Então, se a gente focar na funcionalidade, é o jeito é a função. Ele tem que tirar do chão e levar a 30 quilômetros a Mach 8, a Mach 10, pelo mínimo 8, desejável 10. Então, esse é o requisito. Então, a gente cria as funcionalidades, as funções, a tecnologia ficando evoluindo, tecnologias ficando obsoletas, etc., a funcionalidade ela permanece. Então, isso é muito poderoso, isso é algo que a gente, como engenheiro, às vezes se esquece, mas isso é algo que cria uma linha de raciocínio muito importante que deixa a solução e o entendimento do problema de uma maneira atemporal e que não tenha restrições de solução. Outra coisa que é muito importante, que eu gosto de sistemas, é que ela suporta muito eficazmente a gestão de projetos. Então, quando a gente está trabalhando um projeto complexo e precisa aí de uma área irmã muito poderosa também, que é a gestão de projetos ali, e as 13 áreas do PMBOK, que a gente usa muito também no dia a dia, a engenharia de sistemas é um grande aliado. Ela tem uma série de técnicas e métodos que vêm de encontro ao que precisa também a área de gestão de um projeto. E, por último, ela traz metodologias e técnicas validadas, né, com um bom histórico de uso em projetos pelo mundo afora. Então,
Eu vou pegar esses oito benefícios e vou falar como que uma da área de inovação pode encarar esses benefícios de forma positiva para a área de inovação. Então, quando a gente falou ali, o primeiro benefício fala de aderência aderência do produto às necessidades do stakeholder, a gente está falando de propósito. Então, um produto inovador ele tem que ter propósito. Agora a gente fala que engenharia de sistema é uma importante ferramenta para a compreensão do escopo, né, do domínio do problema e do domínio da solução. Estou falando de efetividade. Ter uma solução que seja efetiva, que realmente atenda de maneira eficaz o escopo pretendido. Quando a gente fala de rastreabilidade de requisitos em engenharia de sistema, eu entendo que a gente pode traduzir isso como compliance. Então, uma empresa, ali, uma startup que está investindo num produto inovador, ela tem que mostrar que aquilo que ela realmente se propôs cumprir lá no início, os requisitos, os objetivos, etc., estão sendo cumpridos a contento, gerando compliance ali, junto a um investidor, junto a uma entidade de interesse. Quando a gente fala de antecipar erros para inovação, a gente fala de time to market. Porque quanto antes eu antecipar o erro, fica mais barato e eu coloco o produto mais rápido no mercado. Então, a engenharia de sistemas, a gente pensa muito, a ideia é pensar muito no início, para ficar menos tempo construindo o produto depois. Então, no fritar dos ovos, a ideia é que essa técnica permite que seja tudo mais efetivo. Então, o time to market aí para a turma da inovação. Quando a gente fala de avaliação de trade-offs, está falando de custo-benefício. Então, qual dessas soluções é melhor para o meu produto inovador, que a minha empresa, que a minha startup, etc., quer lançar? Quando a gente fala de foco na funcionalidade, que em engenharia de sistemas se preocupa mais com a funcionalidade do que a arquitetura física, a gente está falando de criatividade. Porque se a gente se preocupa em entender o problema, em caracterizar ele e ter uma solução, uma arquitetura funcional do problema, a nossa criatividade é que vai ditar qual das soluções é a mais interessante aí para implementar aquela funcionalidade desejada. Quando a gente fala de suportar a gestão, é gestão mesmo. Então, inovação também tem que ter uma boa gestão para garantir que os produtos aconteçam, né? Os projetos terminem. Quando a gente fala de metodologias e técnicas para poder conduzir um projeto complexo, a gente está falando de credibilidade. Então, por que eu enxergo tanta sinergia entre engenharia de sistemas e inovação? Porque uma série de benefícios aqui, numa pequena lista que não é exaustiva, sem dúvida, de benefícios que de brainstorm eu lembrei de engenharia de sistemas, isso traz aqui 8 pontos em que qualquer cara de inovação que for ler, se você falar de propósito, efetividade, compliance, time to market, custo-benefício, criatividade, gestão e credibilidade, legal, puxa, maravilha, eu quero usar esse negócio a partir de agora também. Agora, sim, nem tudo é as mil maravilhas, né? Onde a engenharia de sistema ela pode não ser a melhor ferramenta, né? Isso na minha visão, tá? Visão do Danilo aqui. Produtos em que há grande normatização, a meu ver, então produtos em que você tem um conjunto muito grande de restrições para trabalhar. Nesses casos, talvez não faça sentido ter toda a liberdade de trabalho, não que ela não possa ser usada, mas talvez não seja a melhor ferramenta, né? Projetos que não são multidisciplinares, né? Então, a engenharia de sistemas é muito forte quando a gente tem projetos complexos que envolvem aí várias áreas do conhecimento, de engenharia e área científica. Projetos que só envolvem, por exemplo, engenharia mecânica, por exemplo, a marcenaria, que só envolve engenharia mecânica, será que talvez faça sentido uma abordagem de sistema que prevê uma série de interfaces de produto? Aqui são vários profissionais, normalmente da mesma área de conhecimento, que vão estar interagindo entre si. Muito provavelmente um podendo substituir o outro no trabalho, o que não é verdade num projeto complexo. Então, tem que ver se é o caso ou realmente se faz sentido usar. Quando a gente fala de commodities, né, no sentido amplo da palavra, não só no sentido de ser um produto padronizado, cuja expectativa do mercado é muito bem clara sobre esse produto, talvez não faça sentido. E aqui eu abro parênteses, porque, por exemplo, na MACD, nós temos produtos que, no sentido amplo do termo, a gente pode chamar de commodity. É o caso, por exemplo, vamos lá, da munição de obuseira, 155 milímetros. A massa dela é determinada por norma, o formato é determinado por norma, o tipo da tinta que vai nela é determinado por norma, o tipo do explosivo que vai dentro dela é determinado por norma. Então, nesse caso, a gente pode até fazer os requisitos. A gente faz os requisitos desses produtos na MACD, mas talvez não seja o caso de fazer toda uma árvore funcional para depois fazer árvore física, que usaria criatividade para ver as melhores soluções para atender aquela árvore, aquele diagrama funcional. Talvez não é necessário, talvez seja muita análise para algo que no final a gente já sabe a resposta. Então, nesses casos, talvez encareçam o produto
fazer. Então, se pensar em que caso que faz sentido aplicar. E outro tema aqui é passível de debate, é o uso de engenharia de sistemas em software, né? Software é uma área bastante complexa, né? Quando a gente fala de software, pode ser qualquer coisa, pode ser software embarcado, que a gente usa muito nos produtos, pode ser nuvem, pode ser web, né? Pode ser uma série de coisas. Mas existe uma área de conhecimento muito, digamos assim, próxima, que é a engenharia de software, que talvez faça a tradução de várias das coisas de engenharia de sistemas para o mundo de software, né? Lembrando que também é uma área do conhecimento e que em software normalmente é o que a gente tem a troca de informação, né? Engenharia de sistemas, quando a gente tem interface, a gente pensa em troca de material, energia e informação. Aqui é troca só de informação. Então, é um subconjunto menor das possibilidades de interface. Então, algo a se pensar se faz sentido ou não. Eu penso que engenharia de software, talvez, como em software você pode talvez errar mais, que é um pouco menos custoso. Estou dizendo que não é, mas é menos custoso do que em hardware, para você poder fazer reparos, manutenções, etc. Software você pode dar manutenção, você pode trocar produtos de uma maneira um pouco mais simples. Talvez faça mais sentido outras metodologias de desenvolvimento, ágil, test-driven, várias outras. Mas algo a se pensar, né? Já vi exemplos de aplicação, mas só para a gente, como engenheiros, pensar que, assim como nada no mundo, não existe bala de prata que resolve tudo, né? Existe metodologias que têm que ser estudadas e avaliadas caso a caso. Agora, onde eu penso que a área de engenharia de sistemas é fundamental, que aqui realmente dificilmente alguém vai contra-argumentar. A aeronáutica, realmente não há o que falar, a área de produção de aeronaves, né? São produtos bastante complexos, e aqui a gente vê aí que são as grandes corporações e organizações que trabalham com a aeronáutica, já de longa data, são grandes contribuidores, né, da metodologia de sistemas. A indústria espacial, né, que é o meu background aqui, espacial e defesa, sem dúvida também, são um esteio bastante forte, né? Haja visto também que um dos manuais mais famosos de engenharia de sistemas é o manual da NASA, né? O handbook da NASA de Systems Engineering. A área de defesa, e aí completa o trio aeroespaço e defesa, a área de defesa sem dúvida também. E há algumas outras indústrias também onde a presença de engenharia de sistemas é bastante forte, né? Eletrônica, de certa forma, depende um pouco da área, mas telecom um pouco. Automobilística também depende um pouco do fabricante, mas também tem. É, Agora, uma coisa curiosa, né? A engenharia de sistemas, quando surgiu ali nos famosos Bell Labs, nos Estados Unidos, e depois teve grande aceitação especial ali nas compras governamentais ligadas à defesa, né, do departamento do DoD americano, a gente pôde notar que houve um fit, né, um match muito bacana com o setor aeroespacial e defesa, onde são comprados produtos de altíssimo valor, são contratos que o DoD fazia com a iniciativa privada de um valor bastante elevado, e que para garantir que esses projetos fossem entregues a contento na qualidade esperada, uma série de técnicas foi sendo aperfeiçoada. Então, nesse caso de produtos customizados, de altíssimo valor agregado, de complexidade elevada, que você tem que medir uma série de parâmetros para ver se o produto está certo, né? Aqui realmente faz muito sentido a engenharia de sistemas. Não que não possa em outras áreas, mas aqui eu penso que ainda está para nascer uma técnica, né, que vai ser melhor que sistemas aqui nessas áreas em particular. Se alguém souber, avisa, porque daí a gente vai estudando também e vai se aperfeiçoando. Falando um pouquinho sobre inovação, eu já dei uma palhinha ali, mais ou menos da maneira como a gente definiu e de como ela pode se beneficiar da engenharia de sistemas. E a inovação, especialmente aquela de base tecnológica, uma das maneiras de classificar ela é por ondas, né? Ondas ou ciclos de inovação. Então, hoje o mundo diz que a gente está na quinta, indo para a sexta onda de inovação, né? Sendo que começou lá atrás, né? A inovação com a de base tecnológica, né? Com a Revolução Industrial, e hoje a gente está falando aí das inovações ligadas à inteligência artificial, IoT, robôs, drones, né, energia verde, etc. Então, esse é um ciclo, o último, o fifth wave, que é a quinta onda, meio que está concluindo, a gente está partindo para a próxima, e a gente tem a impressão que as ondas estão ficando cada vez mais curtas, né? A densidade tecnológica está cada vez mais alta, então sabe-se lá se daqui a pouco a gente tem ciclos acontecendo de forma muito mais rápida. Então, esse é um lado otimista de quando a gente enxerga inovação. Agora, tem um lado pessimista também. Quando a gente fala de inovação, inovação tem risco. Existe um gráfico que eu acho muito legal aqui, que é o gráfico de Gartner, em que ele traz aqui, ele é um gráfico em que no eixo Y a gente tem a expectativa, ou a visibilidade, né, da inovação,
versus do tempo. E aqui ele classifica em 5 fases. Uma fase em que é o trigger, né, da inovação, aqui o gatilho da inovação, é um pico de expectativas infladas, depois as organizações caem na real, e aí você tem um período de desilusão, depois você tem aqui né, uma crescente de enlightenment, né, de esclarecimento, e no final você tem um platô de produtividade, é quando a inovação ela passa a ser efetiva. Né? Então, tá todo mundo quando fala de inteligência artificial, ou fala de um monte de coisa, você vai aplicar na sua organização pela primeira vez, fica todo mundo empolgado, você chega para a direção da empresa e fala, a partir de agora, vamos colocar inteligência artificial em todos os processos da empresa. Todo mundo possivelmente vai concordar, se não for muito caro, né, fazer isso, todo mundo vai concordar, e aí vai gerar uma expectativa de que aquilo vai resolver todos os problemas da empresa, depois de um tempo vai chegar, vai ver que é aquela desilusão de que a coisa não é tão fácil assim, e num dado momento aquilo converge para um certo. Então, inovação, ela tem risco, a inovação, às vezes ela tem hypes, ela tem fases em que ela está super valorizada, e cada onda de inovação ela tem as suas tecnologias preferidas. Então, a gente tem que só o cuidado de que é muito mais importante para o profissional aí, de gerência, isso eu sempre falo para minha equipe, de começar e terminar as coisas do que querer usar as técnicas do momento só por modismo e isso pode cair numa meta engenharia, né? Você tem algo que deveria te ajudar e acaba só lhe dando mais problema. Né? E outra coisa também é que interessante aqui uma das estatísticas de pesquisa ali da Harvard Business é que aqui de taxa de falhas em startup. Então, startups de base de inovação, 99% da razão das falhas está atrelada aí à falta de planejamento e experiência. 95 vão abaixo das projeções esperadas, talvez porque jogou a meta muito alta. 80% falham em ter o seu retorno de investimento esperado. Então, quando a gente fala de inovação, fica aquela febre, né? Todo mundo na crista da onda querendo fazer as coisas, mas tem bastante risco associado à inovação. Isso é muito importante estar ciente na hora de poder trabalhar com essa área. Então, como é que a McD resolveu lidar com tudo isso? Né? A McD recentemente criou um departamento de inovação, do qual eu sou responsável, uma equipe ainda pequena, né? Nós somos 4 pessoas. Em breve a ideia é que vá crescendo à medida que os projetos e também a própria área ela vai ganhando a sua importância, né? Então, o setor de inovação na McD, talvez diferente de muitas das empresas, ele é o responsável pela engenharia de sistemas. Então, quando a gente criou a área de inovação, a gente trouxe engenharia de sistemas junto. Não sei se isso é usual, né? Muitas empresas, às vezes, ficam na área de anteprojeto, ou ficam numa área chamada de sistemas mesmo, diferente da engenharia de produto. Enfim, pode ter vários nomes, dependendo da organização, mas na McD a gente trouxe engenharia de sistemas. Então, porque a gente percebeu que, dado que inovação tem risco, dado que inovação às vezes vai muito por modismo, dado que inovação às vezes carece do conjunto de técnicas para sua gestão, a engenharia de sistemas é uma abordagem madura que pode nos ajudar nos projetos de inovação. Então, na McD, a gente teve o cuidado de trazer isso. Então, quando o Rangel pediu para falar de inovação e falar de sistemas, para mim é uma coisa só, no final. E ficou até fácil para mim falar, porque a gente usa engenharia de sistemas com aqueles benefícios que a gente entende bem para ajudar as questões de inovação. O que a gente faz? A gente trabalha com engenharia de sistemas dos projetos. A gente trabalha com monitoramento de novas tecnologias, então a gente mapeia as novas tecnologias de interesse junto ao mercado, como é que está, a gente vai em feiras, a gente vê publicações especializadas, a gente monitora, faz o benchmark no setor e vai entender o que está na crista da onda hoje. Então, por exemplo, a gente está falando do Rato 14X, Scramjet é uma inovação que está na crista da onda. Então, a gente está de olho, não só nessa, mas uma série de novas tecnologias para poder ver o estado que o mundo está, quais são as empresas, organizações que conseguiram colocar essa tecnologia no estado de maturação baixo para o estado operacional. Então, tudo isso a gente está trabalhando. A outra é que a gente apoia a direção da empresa na elaboração e monitoramento do roadmap dos produtos e tecnologias da empresa. Então, a McD tem uma série de produtos que ela faz, alguns que ela ainda quer fazer, e tecnologias, algumas que a gente dominou ao longo dos anos e algumas que a gente ainda quer dominar. Tudo isso a gente botou na linha do tempo, um escalonamento de precedências e prioridades, e a ideia é que a gente
a gente acompanhe e aconselhe a direção da empresa, falar, ó, essa tecnologia aqui já atingiu um estado de maturidade maior, aquela outra lá vai um investimento mais alto para poder atingir um estado de operacional. Então, a gente faz esse acompanhamento com muito cuidado e usando também aí uma das métricas de engenharia de sistemas, que é o estado de prontidão, né? A escala TRL, entre outros, para isso. E outra, aqui um exercício de humildade, né? A gente entender que, por mais que a gente ache bonito chamar de departamento de inovação ou diretoria de inovação, a esmagadora maioria das inovações ela é incremental. A gente está mudando alguma coisinha só. A gente não está fazendo uma inovação radical, uma inovação disruptiva. Na maioria dos casos, a gente está trabalhando com séries de produtos. Então, um produto ele já tem um estado padrão. A gente vai mudar alguma coisinha, seja no processo, ou seja no próprio produto em si, ou seja algum subsistema, e isso vai criar uma inovação incremental que é percebida com um certo valor pelo cliente. Então, são alguns aqui das atividades em que a gente trabalha e que, para lançar a mão disso, na McKinsey, a gente entendeu ser importante ter um conjunto de técnicas. E, claro, além de gestão de projetos e uma série de outras, a gente usa também, em particular, engenharia de sistemas. Maravilha. Rangel, então, muito obrigado. Esse aqui era o último, só conferir mesmo, é o último slide. Então, tentei aqui, tá, atendendo ao tempo aqui, para tenho aqui um horário para perguntas, esclarecimentos dos nossos colegas. Então, é uma visão geral de como é que a gente enxerga inovação, como é que a gente enxerga engenharia de sistemas, a interação entre as duas e os benefícios que a gente enxerga. Então, muito Perfeito. obrigado a todos pelo tempo e pela atenção. Pô, Danilo, a gente que agradece aí pela contribuição, né, pela maneira como você lidou aí com o assunto. Eu acho que aquele seu slide ali que trata né, coloca lado a lado as características de engenharia de sistemas com a inovação já é uma maneira de vender engenharia de sistemas que eu vou adotar a partir de agora, porque traduz muito bem, né, para aquele que é leigo, em relação de engenharia de sistemas. E aí em um momento você também falou, né, que existem, e aí isso a gente também tem que ter essa maturidade, né? Talvez a engenharia de sistemas ela não seja a melhor ferramenta para tudo, apesar de que a gente pode usar ela, né, em algum pedacinho dela, algum processo, alguma coisa. Aí o que eu queria perguntar aqui, até como título de provocação, né, e o pensamento sistêmico, qual é a sua opinião? O pensamento sistêmico, a gente consegue aplicar em tudo? Ou também é algo que a gente tem que saber quando utilizar? Boa pergunta, Rangel. Eu acho que o pensamento sistêmico aí não deve haver contraindicações, não. Eu acho que o pensamento sistêmico. Pois é, né? Disciplina, eu acho que às vezes ela pode ser muito custosa em alguns casos, ou talvez ela traga muito overhead, né, para alguns tipos de projetos, né? Mas o pensamento sistêmico eu não vejo contraindicações a princípio, não. Não, é uma coisa que eu gosto até de falar isso, né? Porque por mais que a gente sabe todas as dificuldades, né? Às vezes comentamos anteriormente na palestra da Kirsten, o entendimento em relação ao que é engenharia de sistemas, como uma empresa aplica, e por mais que você, talvez, na sua função não tenha a oportunidade de estar aplicando a engenharia de sistemas, essa mais hard, que no sentido dos processos, do que está no handbook. Você sempre tem uma maneira de aplicar pensamento sistêmico onde quer que você esteja trabalhando. Isso aí, né, É verdade. para melhorar a sinergia entre os times, interações, explorar otimizações que não são, ninguém enxerga por conta de não ter a visão do todo. Então, eu também eu me tornei grande fã de pensamento. A partir da engenharia de sistemas, eu acho que é o próximo estágio, né? Não, pensamento sistêmico, a gente tem que estar sempre exercitando. Vou aqui ainda nessa linha de provocações, aqui o Adail ele colocou um comentário, né? Ele fala que as principais normas da ISO, que se referem a software, no título tem também Systems, como a 12207 e a própria 15288. Eu vejo que a engenharia de sistemas apoia a engenharia de software em vários aspectos, tanto na gestão do projeto quanto durante o ciclo de vida, oferecendo maior rigor e confiabilidade. Faz muito mais sentido usar a engenharia de sistemas para a engenharia de softwares, como as normas ISO sugerem, do que o Agile. E aí, tem algum comentário aí que você pode fazer em cima dessa contribuição do Adail? É interessante, né? Não, na realidade, eu acho faz muito sentido. Assim, eu não é que não dá para usar, né?
É que a engenharia de sistemas ela traz muita uma série de técnicas aí que talvez façam mais sentido em projetos aí multidisciplinares, projetos que envolvem hardware e tudo mais. Mas não vejo assim. Tem que ver talvez com o projeto de software, dependendo da complexidade, né? Se você vai fazer sei lá, um aplicativo de celular aí para, sei lá, fazer uma coisa simples, algum tipo de monitoramento básico, tem que ver talvez se faz sentido, porque talvez seja o caso de um ou dois profissionais conseguir dar conta de fazer esse aplicativo em um mês. Então você vai usar uma série de técnicas para monitorar eles ou para ver a efetividade do aplicativo, sendo que você pode a engenharia de sistemas é muito poderosa em equipes maiores, em que tem muitas interfaces, as interfaces são gerenciadas muitas vezes por organizações diferentes, e aí você tem que ter um conjunto de documentos, tudo que garanta a correta transmissão de informação entre eles. No caso de software, dependendo da forma em que o trabalho é dividido, né, tal, a minha preocupação é só o custo, né? Não gerar um overhead muito caro, Uhum, que talvez perca o propósito para. Agora, se você for fazer um sistema, um data center monstruoso, que vai ter, sei lá, 100 desenvolvedores fazendo, com um monte de coisa, talvez faça sentido. E aí, nesse caso, o overhead o paradigma traz compense ali a complexidade do projeto. É só a provocação que eu trago, é só a gente pensar que não existe bala de prata, né? Para as coisas, que a gente tem que pensar se faz sentido uhum. a aplicação da técnica. Mas se a própria norma ISO diz, então talvez em muitos casos realmente faça sentido, sim. Não concordo com essa visão sua, né? Acho que a quantidade de engenharia de sistemas que eu aplico está diretamente relacionada ali com a complexidade do que eu estou lidando, né? Se vai ser mais ou menos. Agora, o Ebert, ele manda aqui essa seguinte mensagem. Olá, boa noite, Danilo. Pensando no exemplo que você citou da fabricação de uma munição cujas especificações são determinadas por normas. Você citou esse como um exemplo de produto no qual a engenharia de sistemas possivelmente não é uma abordagem ideal, pelo fato do produto não ter margem para inovação. Mas ainda assim, o produto requer definição e controle de processos de fabricação, logística, etc. Além disso, a verificação e validação de requisitos deve ser especialmente importante justamente pela necessidade de conformidade com as normas. Nessa perspectiva, a engenharia de sistemas não se faz tão importante quanto? Estou pegando meus contra-exemplos aí. Vou falar para um monte de engenheiro de sistema, né? Eu fui falar para o engenheiro sistema que engenheiro sistema não é bala de prata, me dei mal aqui. Assim, a gente aplica na McD. Assim, eu não sei se é a melhor ferramenta necessariamente. A gente aplica, a gente faz requisitos, a gente faz matriz de verificação, a gente fez todo o breakdown de produto, a gente fez algumas análises de trade-off, a gente usou, não todo o peso, o rigor da técnica, mas usamos. É, o pensamento sistêmico ajuda, por exemplo, na hora de fazer uma munição dessa, até para você garantir que não toda assim, a funcionalidade esperada é atendida, que não tem nenhum requisito de alto nível sendo esquecido, a rastreabilidade está bem feita, inclusive para fins de certificação, como você bem mencionou. Mas, assim, dado que os próprios testes sobre essa munição já é padronizado, por mais, o que eu quero dizer é o seguinte, no caso de engenharia de sistemas, às vezes eu tenho uma série de requisitos, eu vejo a melhor maneira de verificar aquele requisito. No caso de uma munição, até o teste que eu tenho que fazer para ela, eu já sei qual é. O teste já está lá na norma. Então, assim, eu vou linkar um teste a um requisito sabendo que aquele teste é obrigado a estar ali. Então, não é que não dá para aplicar, mas é que ela tem uma série de condições de contorno que já tem que ser esperado, que já tem que ser obedecidas, né? Então, aí não tem toda aquela liberdade de trabalho que teria na engenharia de sistemas, um produto inovador, um produto de complexidade, que a solução do produto ela não é de toda conhecida, né? Então, assim, que é o caso do rato. Então, a própria solução do rato, em alguns aspectos, ela não é toda conhecida. Então, nesses casos, a gente nem sabe ainda qual que é uma das soluções que vai fazer para alguns subsistemas. Alguns a gente já sabe, alguns ainda não. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E aí, para munição, não tem esse desafio, né? E já está já bem conhecido. Ou você está inovar, achando uma tinta, um inibidor, alguma coisa mais barata, tentar colocar. São inovações de processo, né? Inovações de algumas coisas, de alguns tipos de componentes, alguns insumos. Mas não vai ser inovações de caráter incremental, né? E penso que a engenharia sistema pode ajudar, mas uma vez mais, assim como a minha resposta para só, tem que ver se ela não onera mais do que ajuda, né? Porque se você já sabe os requisitos, já sabe os testes, já sabe o que fazer, você pode fazer um data pack de documentação exaustivo sem fazer
um exercício holístico sobre o produto também. Talvez seja possível também. Perfeito, perfeito. Continuando aqui, nós temos agora o Ricardo Reis, que ele parabeniza pela apresentação e pergunta: como pensam resolver a tensão sempre presente entre responder ao agora e manter as opções do futuro em aberto? E mantém colaborações nesta área de processos de inovação com outros grupos no Brasil? Legal. Então, a primeira pergunta, resumindo, é apagar incêndio versus olhar para o futuro, né? Esse é um É uma dos... briga diária, né, de todo mundo. Essa é uma briga diária. Essa é uma briga diária. O que a gente faz na McD é o que eu... aqui a gente usa algumas técnicas de gestão de projetos, não só de gerência de sistema. Gerenciar um projeto só, se eu tivesse só o rato, seria assim, um pouco mais fácil, né? Porque às vezes a gente tem que olhar os projetos também. Apesar do rato ser um projeto extremamente complexo, ele gerenciar um projeto, lá na McD a gente gerencia o projeto pelo caminho crítico. Então a gente faz abordagem waterfall, de gestão de projetos, e eu tô sempre atacando a tarefa que é o meu agressor do caminho crítico. Então, assim, a tarefa mais prioritária para mim é aquela que está fazendo o meu cronograma empurrar para frente, né? O meu custo barra cronograma empurrar para frente. Então, assim, na dúvida entre apagar um incêndio de alguma coisa, se eu tiver só esse projeto, na dúvida entre apagar incêndio, fazer coisa do futuro, eu olho, essa tarefa de hoje afeta o caminho crítico? Não, então eu vou atacar o caminho. E se só tivesse um projeto. O problema é que tem vários projetos. E a dificuldade é qual que é a mais prioritário? O caminho crítico do rato ou o caminho crítico da munição? O rato, bacana, um projeto top, eu até gosto mais, vamos fazer, mas a munição que paga as contas da empresa. Então, qual que é a tarefa, digamos assim, prioritária? Isso é uma ótima pergunta. O que a gente faz na McD, a gente normalmente a gente dá prioridade para as tarefas associadas a contratos vigentes. Então, os contratos vigentes, cujo prazo para entrega de produto é o mais curto, são as mais prioritárias. Então, o maior desafio aqui, eu entendi, jogando e outro. Qual que é mais prioritário? Cada gerente vai puxar a sardinha para o seu lado, cada gerente de projeto. Eu vou puxar a sardinha para o rato, o cara do lado vai puxar a sardinha para o projeto dele. Todo mundo concorre pelos mesmos recursos, todo mundo concorre pelos mesmos engenheiros, pelos mesmos laboratórios, e no final a gente alguém tem que pacificar isso. Como é que a gente pacifica essa questão? É pela geração, pelo esse desafio que é a gestão prioridade multiprograma. Agora, dentro do mesmo projeto é um pouco mais fácil, e daí a gente está gerenciando ali um cronograma só, então a gente consegue discernir entre apagar incêndio, ou antecipar tarefas, ou fazer tarefas ligadas ao futuro. Então é assim que a gente gerencia. E outra pergunta sobre contato com outros grupos de inovação, a gente tem bastante contato especial com o pessoal do ITA, que são nossos vizinhos aqui em São José dos Campos, então até pelo conhecimento prévio, já de longa data estarmos ali próximos. Então, o ITA é o grupo de pesquisa mais próximo nosso, mas temos bastante proximidade, agora criando, pelo caso do Projeto Rato, com o IAE, o IAV. Temos alguma conversa também com o pessoal do CAEX, no Exército, temos com o pessoal do IPQM, na Marinha, temos conversas com algumas importantes universidades no Brasil, estamos abrindo uma frente de conversa com o IPT, as agências de fomento. Então, enfim, temos uma série de contatos com grupos de inovação. Depende do projeto, né? Depende da área em questão, mas temos sim, a gente não pode ficar sozinho, não. A gente tem que somar sinergias e forças com outros grupos. Perfeito, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui, né? Danilo, você comentou que, na sua visão, a engenharia de sistemas pode não ser uma boa ferramenta para produtos com grande normatização. Porém, temos um possível contra-exemplo que usa muito fortemente a engenharia de sistemas, que é a indústria aeronáutica, que precisa atender uma série de normas de aeronavegabilidade. Na sua visão, qual é o limite da quantidade de normas em que ainda seria vantajoso utilizar a engenharia de sistemas? Qual vai ser o trade-off que vai ser necessário fazer? Vamos contra-exemplo de novo. Acho que foi o ponto mais polêmico, né? Não, a indústria aeronáutica, não, de fato. A indústria aeronáutica ela tem bastante certificação, mas quando eu fiz, quando eu digo que os produtos são normatizados demais, eu estava pensando em produtos de um valor agregado menor, por exemplo, é o caso das Uhum. munições da MacD, é o caso de commodity do agronegócio, é o caso de lingote de ferro,
Você tem ali o peso, a composição química, o que, que tem que ser a densidade. Se for aqui dentro, eu compro. Se estiver fora desses padrões, eu não compro. Grau de pureza, etc. Então, é tão normatizado que você for fazer engenharia de sistema sobre um insumo, né, sobre um negócio, talvez não faça muito sentido. A indústria aeronáutica, apesar de ter muita normatização, ela tem muita normatização na certificação. Mas ela não tem normatização para. É, não sei se tem, tá? Qual que é o formato do assento, ou se tem normatização para o tipo, o tamanho da aeronave. Eu acho que tem muita liberdade de trabalho, mesmo mesmo com com todo o pesado grau de certificação que a indústria aeronáutica tem, né? Em nenhum lugar da norma está te obrigando a usar a turbina, o motor da Pratt & Whitney. Você pode usar o do General Electric, se você quiser. Se fizer sentido, se a sua solução de trade-off fizer sentido você ter o fornecedor A em vez do B. Agora, na munição 5.5 da MACD, eu tenho que usar a tinta padrão tal, 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 normatizado tipo tal. Então, pode ter mais de um fornecedor, mas é tão fechado o negócio que normalmente isso acaba até virando um mercado de nicho, vira um negócio bastante curioso. Então, assim, eu acho que, para mim, o limite de não usar engenharia de sistema em projetos é quando você tem muitas restrições sobre a solução. Você tem muitas restrições sobre a solução, para mim não faz sentido já usar engenharia de sistemas. Porque usar engenharia de sistemas é para você criar soluções que atendam ao interesse do cliente. Se você normatiza demais a solução, lembrando que a indústria aeronáutica normatiza os testes, mas se você normatiza a solução, todas as asas tem que ter um wingspan de tanto, padrão NACA, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fala, pô, eu vou fazer um monte de otimização aerodinâmica e no final o perfil NACA tal da asa. Então, não adianta fazer. Então, assim, eu acho que se tem minha visão, tá? Normatização demais na solução, eu não sei se faz sentido trabalhar com engenharia de sistemas. Né? Restringir o espaço de soluções não acaba. É o que que eu vou explorar, né? Exato. Olha, Danilo, com isso a gente encerra aqui as perguntas que foram enviadas, né? Não, desculpa, deixa eu. Acho que tem mais algumas aqui, deixa eu só. Mais uma aqui do Ricardo, né? Como fazem a tratativa de integração humana, operacional e sustaining com efetividade dos vossos sistemas? Pensando no rato. Pode ser a diferença também pensando em end-to-end? No caso do rato, né, a integração humana é diferente da indústria aeronáutica. O rato ele não é tripulado, né? Então não vai ninguém dentro do foguete e nem no scramjet lá em cima. Então a interface humana nos ciclos de vidas iniciais, a interface de projeto, a interface de montagem, a interface de teste. Vamos pensar já na fase operacional do produto, né? Na fase operacional, a interface é a nível de operação, né? É o camarada que manda os comandos do foguete, é o camarada que aperta o botão de decolar, é o outro que monitora a telemetria para ver se a trajetória está certa. Então, é uma interface, digamos assim, é, relativamente bem conhecida, né? Não são interfaces onde a gente está preocupado com ergonomia, com ruído, ou com uma série de coisas muito importantes para a indústria aeronáutica, né, que são interfaces tripuladas. Os aviões, os aeroportos operam em centros urbanos, tem a questão né, poluição sonora, poluição dos próprios gases de exaustão da aeronave, etc. No caso do foguete, é uma base remota de foguete, então você pode, não estou falando que pode soltar o gás que quiser, mas a ideia é que não seja óbvio tóxico, né, etc. Mas são projetos de um caráter mais, digamos assim, projetos mais autocontidos, mais, digamos assim, cujo espaço ele admite, não é o que pega mais, o que pega mais para a gente realmente é a questão da solução técnica, da efetividade, né? Essas soluções relacionadas à interface homem-máquina, tudo, como o próprio operador muitas vezes é o cara que desenvolveu, né? Diferente de uma aeronave, que é o piloto, é o operador, ele não é o cara que projetou o avião. No nosso caso, o cara que está apertando o botão, ou o cara que está lá vendo a telemetria, é o cara que projetou o equipamento que manda aquela telemetria. Então, é mais fácil, né, para gestão de problemas. Então, nesse aspecto, a área espacial era um pouco mais fácil do que a parte aeronáutica, né, que é bastante mais. Mas não sei se o intuito da pergunta foi esse. Né? Então, são preocupações mais digamos assim, gerenciáveis. Digamos. Perfeito. Aqui o João Paulo Novaes, ele diz: Você citou que a engenharia de sistemas apoia a gestão de projetos. A indústria da engenharia de software adotou largamente os métodos ágeis e que se investe pouco na visão inicial e planeja em pequenas partes. Como conviver esses dois mundos?
Pois é, cara, eu vou ser bastante honesto. Eu não sou o maior fã do mundo de engenharia de métodos ágeis, não. Tá? Não sei se é porque eu sempre trabalhei com projetos de grande complexidade, satélite, foguete. Então, eu sempre trabalhei em projetos de grande. Se eu fizer metodologia ágil no foguete, eu vou ficar maluco. Vou ficar maluco, não, realmente. Primeiro que eu nem sei qual que é a última tarefa que eu vou fazer lá no final, eu não vou antecipar erros. Não dá para fazer tentativa e erro. Não, não consegui, esse motor do foguete não funcionou, vamos fazer outro. Aí o outro que vai fazer acabou o dinheiro, não tem como fazer um outro motor do foguete. Então, eu acho que funciona para software, essa é a minha opinião. Tá? Eu acho que engenharia, métodos ágeis, né, Scrum, etc., eu acho que, de certa forma, é bom, funciona, mas funciona para um espaço amostral muito autocontido. Essa é a minha visão, tá? Pode ser até um preconceito, né? Pode ser que eu esteja sendo muito pesado na minha avaliação, mas eu não acho que para projetos que envolvem hardware faz sentido mexer com métodos ágeis, minha visão, tá? Porque você não pode fazer tentativa e erro o tempo todo. Não a tentativa e erro a lá Elon Musk, que faz termina um e faz outro, porque ela é tentativa e erro a nível sistêmico. Para cada projeto, você aplica uma série de técnicas. Aí, entre um projeto e outro, você talvez possa fazer um método para reduzir time to market, de testar, de fazer mais rápido. Mas eu duvido muito que dentro de cada projeto eles façam métodos ágeis, né? Então, você tem que ter um domínio já maior do problema. Você precisa realmente conhecer, né, todas as técnicas que você vai usar até o final do projeto. Tudo já tem que estar no TRL muito alto, né? Então, assim, minha visão, acho que eu não sei se dá para conviver, assim, realmente. Eu acho que engenharia de software é uma coisa e funciona para software, métodos ágeis, engenharia de sistemas, por isso que a minha visão ela faz mais sentido em projetos de hardware, né? Modelo waterfall, aquilo ali, ciclo V, começa a fazer, projetou até o nível de componente, vai montando, chega no sistema, validou, põe para voar. Esse é o jeito que a gente é acostumado, o jeito que a gente aprende a fazer, né? Claro, passível a críticas, tem coisa, muita coisa que tem que melhorar, mas é o jeito que a gente faz aí gestão de projetos, né? O que você pode fazer, talvez, é usar algumas das técnicas, né? Por exemplo, uma das técnicas de Scrum que a gente usa um pouco é por exemplo, na parte de montagem. Quando a gente fez a montagem do satélite, do VCube 1, que foi lançado ano passado lá da Falcon 9, os últimos 6 a 8 meses do projeto foi a montagem do satélite. A montagem. Tinha todos os componentes, todos os equipamentos, estavam todos desenvolvidos, faltava montar, integrar e testar tudo junto, qualificar tudo junto. Então, as tarefas eram bem conhecidas do que tinha que fazer até o final. Então, você tinha um cronograma, você sabia muito bem o que tinha que fazer, os equipamentos já estavam todos ali, a sequência de montagem era bem conhecida, a duração das coisas já tinha sido ensaiada, era mais ou menos conhecida também. Então, você podia fazer um cronograma diário, a nível diário. Hoje, a gente vai montar a bateria no conversor de potência. No final do dia, a cablagem vai ter integrado o critério de sucesso, o teste vai ter sido feito. Então, a gente podia fazer nesse nível de detalhamento. Então, poderia fazer, aí poderia botar uma tabela lá, doing, to do, backlog, igual a turma do Scrum gosta, lá, dava para fazer. Mas isso é porque as tarefas eram bem conhecidas. Agora, na fase de projeto inicial, agora, que nem do rato, sai fazendo Scrum com as tarefas, assim, que algumas ainda não são bem dominadas, a duração de algumas nem é muito bem conhecida, é difícil. Então, eu não sei se dá para conviver. Eu acho que tem que ter um escopo muito claro, assim, para usar métodos ágeis. Eu acho que eu tenho a visão, talvez até limitada, né, por não ser da área de software, de que isso faz mais sentido lá. Perfeito. Aqui é o Linelso, ele dá boa noite, parabeniza pela apresentação e pergunta, né, como a MacD vê gerenciamento de riscos no projeto em projetos como o Rato? É feita desde a fase de concepção? Com certeza, é uma ótima pergunta aí, né? Se a gente usa sistemas gerenciamento de risco desde o início, a gente gerencia riscos, tanto os riscos programáticos, né, riscos associados ao projeto em si, como riscos técnicos. Isso a gente usa num framework só, na mesma planilha, na mesma matriz de avaliação, e aqui a gente faz a gestão clássica de risco. A gente avalia o impacto, avalia a probabilidade, tem a classificação muito clara de quais são os níveis de impacto, né? Médio, pequeno, médio, grande, qual que é o critério para ser cada um deles, probabilidade, pequena, média, grande, faz a multiplicação, aqueles que são riscos altos, risco cuja vulnerabilidade, a exposição à empresa é alta, ou seja, probabilidade alta, impacto alto, esse você tem que tratar de forma mais prioritária possível, e que são os riscos vermelhos, aí você desce os amarelos também e os verdes, que aí a probabilidade é baixa, o impacto é baixo. Nesses casos, muitas vezes você aceita o risco, né? Porque mesmo que ele se materialize, na pouca eventualidade dele se materializar, o efeito sobre o projeto é muito baixo.
Então, a gestão de risco é uma baita arte, né? De você, eu acho que o mais importante da gestão dos riscos é você entender os riscos, né? Você fazer exercícios diários de compreensão de quais são os riscos, e ele é um documento vivo. Eu tenho uma matriz de riscos do rato, deve ter, sei lá, uns 40, 50 riscos, como assim, iniciais lá para a gente começar. Parece muito, mas é um projeto bastante complexo. Eu não tenho dúvida que ao longo do projeto alguns riscos, quer dizer, vários vão ser incluídos, enquanto outros talvez já não façam mais sentido, seja porque já aconteceram, aí não é risco mais, já materializou, ou, ou porque realmente a solução de projeto, o espaço amostral mudou e aquele risco já não é mais aplicado. Então, ou foi transferido, enfim, tem uma série de técnicas aí para a gente lidar com gestão de risco. Mas a gente faz, é fundamental, e a gente faz o acompanhamento mensal e na MACD a gente mede a efetividade das ações de mitigação dos riscos. Então, tem um risco X lá, tem um risco de, por exemplo, não tem engenheiro suficiente para o projeto. Então, mitigação, contratar gente, não sei o que, fazer tal, A, B, C. E no final, depois de um tempo, eu olho assim, eu ainda continuo com esse risco? Sim, então, minha medida de mitigação foi efetiva? Foi um dado até um certo nível. A partir de agora não está sendo mais efetivo. Então tem que ter novas medidas de mitigação. Então, a gente faz isso com muito cuidado, tem que ter esse senso crítico de avaliar para poder garantir a efetividade, para você diminuir a exposição da organização ao risco, aos riscos do projeto. Perfeito, Danilo. Aqui a nossa última pergunta é: há uma certa sobreposição em alguns processos de gestão de projetos do PMBOK com a engenharia de sistemas, no COSE. Na MACD, como é esse balanço entre gerenciamento de projetos e engenharia de sistemas? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz e ela tem interseção mesmo, assim, não tem muito como fazer, né? Quando você vai falar de gerenciar o escopo do projeto, o gerente de projeto faz isso, o engenheiro do sistema também faz. Então, tudo bem, na hora de discutir custo, talvez seja mais o gerente. Na hora de discutir trade-offs técnicos, seja mais o engenheiro-chefe, o gerente de sistemas. Mas tem muitas coisas para os quais há uma sobreposição de atividade, né? O que acontece em muitos casos, pelo menos o que aconteceu comigo, né, tanto no satélite quanto agora no foguete, no VCube 1 e agora no Rato, é que em ambos os projetos eu fui o engenheiro de sistema e o gerente de projeto. Aí pronto, aí não tem dúvida. Você vai fazer os dois, né? Boa sorte. Pior que dúvida. Com quem Não tem falar, dúvida, né? é você com você mesmo. Então resolva as duas áreas, né? Isso é bom e ruim, né? Porque muitas vezes o que acontece, eu vou falar, é que a gestão ela acaba se sobrepondo, né? No fundo, o que as pessoas de nível hierárquico superior querem ver é os indicadores, é ver como é que está o acompanhamento, cronograma, o avanço físico-financeiro do projeto, blá, blá, blá. Então você acaba, a gestão ela te consome muito tempo. Então isso tem que ter, eu nesses dois casos fiz os dois, mas tem apoio também, tá? Apoio de pessoas que fazem importantes tarefas de forma que eu não engargalhe ali em uma atividade só, né? Então, assim, eu não sei muito bem como gerenciar, porque em ambos os casos eu fiz as duas, né? Mas eu imagino, Mas eu já vi pode dizer que isso acontecendo, foi por exemplo, sorte ou azar? sorte ou azar, né? Que nem aqueles caras na rua, né? Pergunta surpresa ou R$ 100, né? Da rua, o pessoal do Instagram. Agora, por exemplo, eu já vi um caso em que eu vi separado. Quando eu estava na Thales, trabalhando no projeto Estratégia Gestional da GDC, tinha um gerente de projeto, que era o Michel Roussi, e tinha um engenheiro-chefe, que era o engenheiro do sistema-chefe, que era o Jean-Marc Renault. Eu lembro dos dois lá. Um tinha uma salinha, e o outro tinha uma outra sala. É bonitinho, que é aqui gestão de projeto, que é engenharia de sistema. E o Jamar, que era gerentão mesmo, assim, não era que nem a gente que vai fundo na coisa técnica, estudava, quer ver como é que tá o resistor, se tá bom. Não, era gerente mesmo, era cronograma, risco, caminho crítico, falar com o cliente, dar uma satisfação e tal. E o Jamar que nem passava perto do custo, o Jamar que era engenharia na veia ali. Assim, eu acho que leva um nível de especialização maior, leva a discussões talvez mais profundas em cada área, mas é um custo muito alto, né? A Thales tinha uma equipe maravilhosa de engenharia, mas é uma equipe que eu olho, assim, eu nunca tive uma equipe tão grande assim para fazer os projetos, nem no foguete, como a que eu vi fazendo o satélite lá na Thales. É um nível de especialização bastante grande, era bem bacana ver, dava gosto de ver, né? Mas assim, não tenho certeza se também precisa também, tá? Eu acho que hoje você talvez o gerente de projeto ele tem embasamento técnico, né? Porque ele só pode fazer gerente de sistema se ele conhecer do produto, né? Então ele tem embasamento técnico
e tendo uma equipe que apoie ele, um escritório de PMO, alguém que faça, digamos assim, o dia a dia para ele, que vá fazendo, que vá gerando os cronogramas para ele, os indicadores, que vá falando que tarefas ele tem que focar ali naquela semana, eu acho que ele consegue, de certa forma, assim, com um pouco de né, suar na cabeça, consegue tocando as duas. É claro que não vai ser perfeito, né? Vai ter que sacrificar alguma coisa e ter que tomar um pouco cuidado que a gestão ela acaba, né? O que eu vi acontecendo já, é que a gestão ela acaba consumindo muita gente, né? A gente tem que tomar cuidado para a gestão não tomar tempo demais e esquecer do sistema. Minha experiência particular, mas já vi um caso em que estava separado, eu achava muito bonito, eu nunca consegui fazer, mas quem sabe, né? Quem sabe um dia tem um cara só para gestão, um cara só para gestão, vai ser bem legal, né? Fica um negócio. Tem que ver o custo para tudo isso, né? Tem que ver onde vai ter quem é que vai decidir no final das contas, quem tem autoridade de projeto para decidir uma certa coisa, né? Como é que fica esse overlap? Eu não confesso que eu não sei. Perfeito. Danilo, então eu gostaria de agradecer a sua participação. Acho que a quantidade de perguntas mostra o quanto instigador foi o tema que você trouxe, né? É muito bom, né, a gente ver essa interação aí da comunidade. Obrigado por ter aceitado o convite de participar mais uma vez aqui. Acho que a gente está aqui sempre tendo essa tentativa, né, de estimular essas discussões mesmo, né? São pautas que são recorrentes, né? Como você mesmo falou, a gente está sempre se perguntando, gerenciamento de projetos e de sistemas, onde eu aplico, onde eu não aplico. Então, são temas que a gente tem que debater, e aqui é um fórum muito qualificado para que a gente traga esses assuntos. Então, muito obrigado aí pela participação.